Gente, olha só, um dia depois da operação da Polícia Federal para desarticular um plano do PCC contra o senador Moro, o presidente Lula afirmou que as suspeitas são uma armação do ex-juiz da Lava Jato. Dá uma olhada. Eu não vou falar porque eu acho que é mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. Muito bem, gente. Após Lula classificar inclusive como armação, vocês viram essa última fala dele, de Sérgio Moro, o plano do PCC, o Moro mandou um recado em vídeo para o atual presidente da República. A gente vai rodar agora. O senhor tem que fazer uma reflexão muito séria a respeito do que o senhor pretende no seu governo. Se o senhor quer transformar o seu governo realmente num ato de vingança contra mim e contra a população brasileira, ou se o senhor vai, de fato, governar para o bem do país. Mas a primeira pergunta que o senhor cabe responder, diante das suas declarações de hoje, é se o senhor tem ou não tem decência. E olha, quem falou também sobre essa última declaração de Lula foi Bolsonaro. Ele ironizou a afirmação do atual presidente de que a ação da Polícia Federal contra um plano do PCC para matar Moro seria uma armação do ex-juiz. Dá mais uma olhada nesse trecho. Esse tipo de ações acompanha a esquerda brasileira. Vocês viram a semana, quando um cara fala, né, que eu quero ferrar tal senador, no dia seguinte aparece uma operação que começou com a Polícia Militar de São Paulo, depois entrou a Polícia Federal, trabalharam em conjunto e acabaram prendendo algumas pessoas que tinham um plano para assassinar um senador, a família dele e um outro desembargador lá da procurador lá de São Paulo. De imediato, o que o Lula falou? O Moro tem que agradecer a mim, porque a investigação começou no passado. E outra, ninguém tem controle sobre a Polícia Federal. Muito bem, tá aí a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, que eu vou trazer em discussão essas três falas, tanto do Moro quanto do Bolsonaro e do Lula, para a gente poder repercutir aqui. Em primeiro lugar, bom dia, meus amores, bom dia, minha querida Antonella, bom dia, Mano, bom dia, Dani, bom dia, Fê. Antônia, vou começar por você porque é o seguinte, nós temos hoje um presidente da República que eu vi talvez uma repercussão muito focada da fala dele em relação ao Moro especificamente. Mas no momento em que ele fala o que ele falou, ele está atentando não apenas contra o Moro, mas ele está dizendo que a Polícia Federal da nação da qual ele representa é uma polícia corrupta, certo? Ou eu estou ficando maluco? Ele fala de uma juíza que deu, né, uma sentença que sequer está no ar. Gente, bom dia Jovem Pan, bom dia Jovem Pan TV, Jovem Pan Rádio, tá todo mundo, os Uberos, todo mundo falando que está ouvindo a gente, os táxis, enfim, o povo no trânsito, eu fico muito feliz. A gente está vendo uma guerra, mas uma guerra no nível abaixo de zero, né? Uma guerra descabida. E agora, muito claro o que ele prometeu na campanha dele, né? Na campanha dele, o que vocês precisam lembrar, gente, é que brasileiro tem memória curta. O Lula, na campanha inteira, ele falou, eu vou me vingar. Então, isso não é novidade o que está acontecendo, entendeu? Agora, falar que o Moro armou isso tudo, a pessoa tem que ser muito louca para armar um troço desse, a troco do quê, sabe? Então, é tudo muito preocupante. É preocupante o que a gente está vendo em São Paulo, nas grandes metrópoles, aqui no Rio de Janeiro, as pessoas, eu já tenho falado a semana inteira, prisioneiras dentro de suas próprias casas, né? O país está um caos, e alguém tem que fazer alguma coisa.
por analisar, né, Fê, a fala dele é uma fala que atenta diretamente contra o senador Sérgio Moro, mas é uma fala que coloca em xeque a atuação de um órgão de Estado da polícia, que é absolutamente fundamental no país, que é a Polícia Federal. Até porque, em primeiro lugar, eu acho que a polícia não ia montar ou participar de um esquema fraudado, né, pessoal? Sobretudo a Polícia Federal. Mas foi a declaração. Eu estou pegando não, foi a declaração dele, óbvio. Fazendo uma análise da declaração dele, porque na fala ele é muito contraditório na própria fala, né, Dani? Porque ele diz que eu acho, mas ao mesmo tempo eu vou aguardar, mas eu tô com a certeza absoluta de que é isso, né? Como é que você viu? Pô, bom dia, Paulo, Felipe, todo mundo aí que está acompanhando a gente. Olha, é muito séria essa acusação dele por vários motivos. A Polícia Federal é uma das instituições que mais dão resultados, mais organizadas que a gente tem nesse país. E ele proferir uma fala dessa, não só, no meu ponto de vista, representa um ataque à instituição, sim, mas também representa um ataque ao seu próprio time, uma vez que ele desautoriza o Flávio Dino, que dia atrás tinha feito um discurso falando sobre a operação, que a operação já tinha sido iniciada há alguns meses, e elogiando ali o trabalho da Polícia Federal e dizendo que era papel ali da Polícia Federal e que as pessoas poderiam contar com ele ali como ministro da Justiça para defender a todos, inclusive os adversários. Ele ressaltou isso, inclusive. Foi. Então, o Lula, ele desautoriza o Flávio Dino publicamente, ele ataca a Polícia Federal e eu realmente não consigo entender o que está acontecendo com ele. Quem tinha aquela ideia lá atrás, que eu julgo ser muito remota, de que o Lula viria como alguém mais pragmático, como foi o início do mandato em 2002, que muita gente fala, completamente enganado. Ele veio com uma sede de vingança, né? Totalmente. E pior, porque quando você está sentado na cadeira de presidente da República, você representa também uma instituição, a presidência da República. E toda fala que ele faz acaba refletindo na instituição da presidência da República. Então, hoje, a presidência da República é uma instituição que mira o Senado na figura do Sérgio Moro. Ela é uma instituição forte, sim, extremamente poderosa e que pode colocar ali a saúde e, enfim, o risco a vida do Sérgio Moro, da esposa, da família. Da família inteira, não só dele, do promotor também. Vindo da presidência da República. É extremamente sério. Ontem o promotor entrou aqui conosco também ao vivo e também que estava na lista ali. Desculpa, são outras pessoas envolvidas, não é simplesmente só o Sérgio Moro. Nós sabemos que tinha uma lista ali, sim, sabe? Não é simplesmente um caso de fraude ou de golpe, como daqui a pouco talvez ele queira inserir. Eu já ouvi dizer que a política é como nuvens. Você acorda um dia, ela está de um jeito. O Lincoln, né? O promotor. Seguinte, no dia seguinte, ela está de outro e tal. Você olha para o céu, a nuvem está sempre posicionada diferente. Eu vou ler aqui uma frase, meu querido Mano Ferreira, e eu quero que você adivinhe de quem foi essa frase. Parabéns ao Ministério Público de São Paulo, ao Ministério da Justiça e à Polícia Federal por esse importante trabalho. E parabéns aos profissionais de segurança pública, policiais e agentes penitenciários de todo o Brasil que dedicam as suas vidas a tornar o nosso país seguro. Quem que você acha que fez essa frase, Mano? Olha, eu posso chutar o vice-presidente Geraldo Alckmin. Você acertou em cheio, meu querido Mano Ferreira. Fala de Geraldo Alckmin em relação à operação da Polícia Federal, o que mostra claramente um antagonismo dentro do governo, né? Visível. Claro, não, agora ele vem... Pode Olha falar, só como são as coisas, né? Bom dia para todos. Mas veja, a gente falou sobre o Alckmin estar muito discreto na posição de vice-presidente. Parece que nesse momento ele se posiciona de uma forma que deve gerar no PT uma sensação de ameaça. Porque, e vale contextualizar essa situação, porque a gente está diante, gente, de um momento em que o crime organizado está ampliando sua ousadia. Trata-se de um cenário em que a gente tem no Rio Grande do Norte todas aquelas cenas e a gente vê a notícia de um plano ousado de atacar, sequestrar e matar
um senador da República com seus familiares, além de um membro do Ministério Público. Diante de uma situação dessa, qual é o dever de um chefe de Estado? Liderar os esforços do Estado brasileiro para frear a ousadia do crime organizado e, no mínimo, pensar o modelo de segurança pública. O que é que a gente precisa fazer para colocar limite no crime e fazer a lei ser o império do país? O que o Lula faz, em função de uma vaidade pessoal, de uma mágoa pessoal que ele tem com o senador Sérgio Moro, não cumpre o papel do presidente da República. Mais do que isso, ataca as instituições do Estado brasileiro, o que constitui um ataque, uma fragilização da própria democracia brasileira. A gente não pode normalizar a ideia de que, diante de um ataque ousado do crime organizado, o presidente da República prefere fazer política e, meu Deus do céu, como que a gente fica diante da liderança do país nessa situação? Nesse cenário, o vice-presidente Geraldo Alckmin vem com uma postura de defesa das instituições, como quem diz, se está faltando presidente... Mas o Flávio Dino também elogiou a Polícia Federal, né? Sim. O Flávio Dino também elogiou a Polícia Federal. Na realidade, nesse caso, eu vou falar uma coisa para vocês. O único cara que consegue mexer de alguma forma com a emoção do Lula, que desequilibra ele, é o Moro. É impressionante. Bolsonaro não teve essa capacidade de mexer com o Lula, de deixar o Lula completamente desconcentrado. Mas aquelas cenas no passado, né, o Moro consegue, cara. Ele consegue mexer no brilho do Lula, é impressionante. Ele prestando depoimento, o Lula prestando depoimento ali com o Moro na frente dele. São cenas muito fortes. Assim, eu acho que é realmente muito difícil superar isso e, de alguma maneira, acho que é trauma, não né? se sentir mexido, né? Eu também me coloco, às vezes, no lugar do Lula, que a gente entende que ele ficou traumatizado, né? Antônia, você me pediu? Pedi. Eu aqui acompanhando o discurso do Mano, eu gosto muito quando eu vejo um petista, um esquerdista desesperado. Mano! Ih, cadê aqui, Mano? Faz o L, Mano! Eu não sou petista. O Mano fez o 22. O Mano fez o 22. O Mano é o nosso esquerdista favorito. O Mano fez. Ele é o nosso esquerdista favorito. Agora, como é que vocês acham que o Lula vai contornar essa situação? Porque nós estamos falando simplesmente daquela entrevista. Essa semana é uma semana ruim para o Lula, né? Bem ruim para o presidente da República, porque ele fez lá aquela declaração em relação ao Sérgio Moro, aí teve a operação da Polícia Federal, ele foi lá e ainda, de alguma forma, quis politizar uma operação da polícia e agora está com pneumonia. Como é que ele vai reverter essa situação? Claro que a pneumonia não depende de nada politicamente, não é uma questão de saúde, mas a maré não é boa, Dani. A maré não é boa. Eu acredito que o ideal ali para ele tentar de alguma maneira se mexer é viabilizar de fato essa viagem para a China e tentar tirar algo bom dali. Agora, os Estados Unidos também não estão muito felizes com o Lula. Essa viagem para a China também é uma sinalização muito ruim aí para o governo americano. Então, assim, tem uma série de coisas acontecendo e essa viagem para a China, no meu ponto de vista, seria uma chance ali dele tentar levantar uma agenda positiva, de alguma maneira gerir esse relacionamento com os Estados Unidos, que está bem estressado, e aí tentar jogar uma pauta aí mais olhando para o futuro do Brasil, o arcabouço fiscal também, que a gente vive falando e nunca é apresentado, é um tema muito importante, algo mais claro com relação ao que pode ser no futuro uma reforma tributária. Eu acredito que são essas pautas, esse trabalho, assim, como chefe de Estado, que vai fazer ele, de alguma maneira, tentar mudar. Mas eu realmente, assim, me surpreendo, Paulo, com a maneira como ele tem conduzido as coisas. Eu não tenho a percepção de que ele está normal. Sabe? A impressão que dá é que tem alguma coisa acontecendo que a gente não sabe e que está afetando muito o lado emocional dele, porque realmente está muito desequilibrado. Turma, vamos